Olá, colegas, simpatizantes da profissão da saúde. Estamos nós aqui, Rossana Freitas, e mais um Podfarmas, o podcast do profissional da saúde, em que simpatiza e fala demais do farmacêutico, né? É lógico, é o profissional de 1001 utilidades. E hoje nós estamos gravando com mais um colega. E sempre muito especial falar das nossas várias áreas de atuação. E hoje, em especial, esse colega, eu não vou falar o tempo, porque senão a gente fala da idade. Mas hoje eu estou aqui com esse nosso colega David Jerônimo Saraiva. Ele que é aquele colega que a gente olha e fala assim, nossa, empreendeu bem, já está na saúde pública, nosso servidor público, mas aí empreendeu. E hoje ele vai falar um pouquinho pra gente do que é esse farmacêutico que consegue esses vários nichos e circular muito bem. Seja bem-vindo, Dr. David. Muito bom estar aqui. Agradeço pelo convite para brilhantar o nosso podcast. Quer falar um pouquinho da profissão? Eu que agradeço, sim. Muito obrigado pela oportunidade, de estar conversando com você. É uma profissional, que é uma referência nossa aqui no estado, Olha aí, eu agradeço. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você um pouco da nossa história, como farmacêutico aqui no estado do Acre. Diga que a gente já te acompanha há um tempo, E assim, sei o quanto você lutou para se chegar. E é bom falar para você, farmacêutico, que está vendo ali, eu posso chegar nisso? Sim, é muita coisa que a gente vai conversar hoje. Teve, então, a tua formação de farmacêutico, generalista, sim, e várias especializações, está mais de 17 anos aí no mercado. Isso. Vamos falar um pouquinho de você, quem é o David que a gente deve conhecer? Olha, então assim, eu sempre falo, quando a gente vai falar da gente, é sempre um pouquinho difícil, mas eu te falo que eu sou um sonhador, alguém que sempre sonhou e lutou para conseguir realizar esses sonhos. E que bom que está realizando. Pois é, tudo. Continuo sonhando e continuo realizando, graças a Deus. E vai continuar. E aí, como é que hoje, qual a sua especialidade? David formou, qual foi esse sonho de fazer a farmácia? Iniciou isso ou foi por acaso? Então, na verdade, assim, eu sempre tive aquele feeling para a área da saúde, sempre gostei muito da parte de biologia, da parte de química, sempre me identifiquei com essas áreas mais... Esse é o nosso detalhezinho de ser farmacêutica, amamos as químicas. Exatamente, sempre gostei muito dessa parte, ao longo do colegial, do ensino médio, enfim. E aí, meu irmão, que fazia enfermagem na época, sempre me incentivou, faz farmácia, é um curso legal. E na família, outros da saúde? Só meu irmão. Só meu irmão, que começou como enfermeiro, mas hoje ele é médico, Ele atua como oftalmologista aqui no estado. Já vamos, a família toda. E aí se encantou com... Ele começou a me mostrar, me incentivou e aquilo despertou o interesse, Eu falei, olha, que legal, E aí uniu ali o interesse, de gostar, pela área da saúde, se identificou com um curso muito interessante, E pensou em desistir em algum momento? Então, teve um momento que pensei em desistir, não por conta de ser o curso de farmácia, mas por tentar fazer medicina, na época. Mas... Acho que a gente sempre tem um pezinho aí, sempre tem... pergunta, por que você não fez medicina? Exatamente. Mas aí, assim, minha mãe conversou comigo, não, tu já tá quase terminando, termina, e daí tu é tão novo, Eu entrei na faculdade com 16 anos, E aí concluí com 21. E logo em seguida já estava trabalhando, Então... E é um campo bom porque a gente já sai trabalhando, Exatamente. A farmácia tem essa... Exatamente. Quando eu cheguei no estado, quando eu retornei para o estado, aí eu comecei a trabalhar, eu falei, não, vou deixar esse outro lado aí. Esse outro sonho. Na verdade, nunca foi um sonho que hoje eu sou completamente realizado, eu sempre falo isso, Então, acho muito foi incrível. Foi uma vontade por alguns momentos. Foi uma vontade, talvez uma empolgação ali de momento, mas... Eu acho que a gente acaba a gente se confunde na farmácia em alguns momentos justamente com a medicina, eu acho sim. Até porque a gente consegue ajudá-los de uma forma, os médicos, exatamente. A gente trabalha com eles muito bem. E isso é o que me encanta na profissão hoje, é poder estar ali nos bastidores, entendeu? Ajudando, e vendo o quanto a gente consegue promover saúde,
né? Eu acho isso muito interessante. E na análise clínicas mais ainda. Mais ainda. Que é um campo que eu acho que a gente não pode deixar esse lado. Você formou fora? Formei na Universidade de Marília no ano de 2008. Né? De lá para cá, aí as especializações, e aí logo depois já tentou fazer algo na área? Isso, né? Ali depois de uns 2 anos, eu comecei a fazer uma especialização em farmacologia, né? Era algo online, porque na época a gente também não tinha tanto acesso aqui no estado do Acre, né? Não existia... isso, sempre foi mais nessa pegada de mais online, né? Uhum. E aí depois eu comecei, né, fazer algo presencial, que foi quando eu fiz bioquímica clínica, né, fiz microbiologia também, a última que eu fiz foi microbiologia e pretendo fazer mais algumas aí ao longo aí, despertando, a gente não para de estudar nunca. Não para de estudar nunca, tá sempre aprendendo, tá sempre querendo aprender e tá sempre aparecendo coisa nova pra e estimular a gente a estudar, né? E casou com alguém da saúde também? Casei, sim, com alguém da saúde. Não tem como não falar em saúde no dia a dia, né? Manda aí o nosso grande abraço para ela, já começa aí. Essa de ser farmacêutico e ser empreendedor, com que momento na tua vida foi isso? Assim, comecei, formei, especializei. Isso já era uma vontade antes? Na verdade, durante a faculdade eu sempre pensei em ter meu próprio negócio, né? Sempre pensei, e aí meu pai sempre plantou isso na gente, em ter, né, nos filhos dele, em ter, se quiser ser funcionário público, mas também tenta ter o teu próprio negócio, né? Que isso daí vai te dar uma melhor estabilidade, né? E aí, quando eu formei, ele me deu essa oportunidade, só que eu não me sentia seguro para começar a encarar um projeto, né? Formou novo, falou exatamente, assim, 21 anos, saindo da faculdade, não tinha muita experiência, né? A vivência que eu tinha era da faculdade, né? Então precisava de algo que complementasse o que eu aprendi na faculdade e que me garantisse experiência para isso. Foi quando eu retornei para o Acre, eu falei, não, peraí, vou primeiro trabalhar um pouco, vou primeiro sentir como é que é, e quando eu me sentir seguro de verdade, aí eu vou dar esse passo adiante. E isso foi na saúde pública? Começou ou começou no privado? Não, comecei na iniciativa privada, sim, foi no privado. Aí já começou sempre análises clínicas? Sempre análises clínicas. Não, nunca falou assim, não, vou tentar homeopatia, vou tentar... Não, até porque eu já saí da faculdade com esse pensamento. Não sei, análises clínicas, foi aqui que eu achei o... E aí, nesse momento, assim, fiquei trabalhando na iniciativa privada, isso te moldou a querer ser um empreendedor? Sim, isso me moldou muito, me ajudou muito. Ou você sempre falou assim, não, agora eu vou para você um servidor público que me dá uma estabilidade? Pois é, na verdade, assim, quando eu estava na iniciativa privada, né, eu sempre continuava ali estudando um pouquinho para concurso, fazer um concurso aqui, eu tô ali, mas nunca foi aquela dedicação para passar no concurso, né? E aí casou que na época que eu passei, né, no concurso público, foi bem na época também que eu estava com um projeto de laboratório, né? E aí eu passei no concurso, abri o laboratório. Foi tudo junto, Foi tudo junto. Foi quando bem... começas... E esse projeto iniciou quando? Esse projeto foi ele começou mesmo em 2010, né? Eu retornei para o Acre em 2008, 2010 a gente começou a mexer ali, né? Para a gente ver como que seria, né, o andamento, né? Foi quando a gente começou a começar a pensar na construção, né? Pensar na elaboração do projeto como um todo, e foi executado e foi inaugurado, né, o primeiro laboratório em 2012, foi em julho de 2012. E assim, o local escolhido foi... O local escolhido foi pensado em Tarauacá, primeiro que Tarauacá é minha cidade, né, meus pais moram lá até hoje, e... assim, bom filho a casa retorna, pois é. Né? E aí aproveitando também, obviamente, da necessidade que a cidade tinha,
né? Então eu fui, retornei para Tarauacá por esse motivo também, pela facilidade, né? Meus pais estavam lá, a gente tinha toda, né, mais oportunidade, já tinha outros imóveis lá que a gente podia, né, utilizar para a gente poder dar aí o pontapé inicial. Que bacana, hein? Foi uma escolha assim magnífica, porque a Tarauacá já precisava, tinha outros assim. Tinha outro laboratório, mas era de Cruzeiro do Sul, né? Então funcionava somente como um posto de coleta e tinha o laboratório da saúde pública, né? Do estado. Então, né? Foi assim um gol para a cidade, para a população, Foi sim, foi muito legal. Foi pensado assim bem. Foi pensado em empreender ajudando a população. Isso. E aí já estão há quanto tempo já com o laboratório? Então, agora a gente vai completar 14 anos já. 14 anos no laboratório, assim. 14 anos. Como é que foi, assim, viver esse lado empreendedor? Qual a dificuldade? Olha... Porque, assim, o bom é voltar para casa, né? É bom entender que a tua cidade é um local que vai te abraçar em todos os sentidos. E vivenciar o dia a dia. Qual foi essa dificuldade para um farmacêutico tão novo empreender? Exatamente. Todo início, né? Obviamente a gente tem as dificuldades. Mas, assim, eu acho que a maior de todas elas foi passar e garantir, né? Credibilidade, né? Ter a confiança dos profissionais e da própria população, né? E aí foi um trabalho de formiguinha que foi sendo construído aí ao longo dos anos, né? Mas deu tudo certo, tá dando tudo certo, graças a Deus. Consegue essa interação com os médicos e com os demais profissionais da saúde na cidade, por ser pequena, mas tranquilo. Sim, isso daí é uma coisa que eu acho magnífico, inclusive a gente ter o acesso mais, isso, exatamente, né? Trabalhar em equipe multi, exatamente, nos favorece. Isso daí é muito interessante, eu acho fantástico, né? Essa troca de ideia, essa troca de informação, entendeu? Você entra em contato lá com o médico te atende, ou então você encontra o médico ali até na rua passando, eu tô vendo aqui, vamos conversar sobre o paciente e tal. Então, assim, é muito gratificante, é muito interessante. E saber que a gente está ali ajudando na terapia, no tratamento daquele paciente. No acompanhamento, no cuidado como um todo, né? O laboratório, ele te dá isso, como as outras áreas também. Dessa dificuldade, teve assim, de manter um laboratório no interior. A gente sabe que empreender hoje, você empreendeu mais de 14 anos já de laboratório, você já conseguiu alcançar. Ele está na estabilidade ou você acha que Tarauacá ainda consegue expandir isso? Então, pelo tamanho da cidade, né, pelo porte da cidade... A gente chega Isso, a gente chega num patamar que foi quando eu decidi expandir. Né, vir para Rio Branco, né, a gente tem uma unidade em Feijó também, né, a gente tem um posto de coleta em Feijó, e aí a gente já consegue, né, conseguir ampliar os serviços dessa forma, mas em Tarauacá a gente tá estabilizado, né. Daí agora vai depender do crescimento realmente da cidade. Exatamente, né, e na inclusão de outros serviços, né, que a gente possa estar ofertando para a população. Especialidades hoje, assim, teu carro-chefe dentro do laboratório, de tudo? De tudo. Porque realmente no interior não permite que você guie só uma área. Exatamente, a gente faz tudo, né? Toda a parte de hematologia, toda a parte de bioquímica, urinálise, né? Tudo. E o teu diferencial, assim, vamos dizer, você conseguiu montar, eu sei que hoje a saúde pública investe numa qualidade, mas os laboratórios, assim, investem, assim, todo dia você pensando no investimento para teu estabelecimento. Isso é o teu diferencial? Sim, o diferencial, sem sombra de dúvida, é a nossa qualidade e a rapidez que a gente tenta, né? A agilidade e entregar o resultado para o paciente. E nas entregas. Isso. Esse controle de qualidade hoje dentro dos estabelecimentos, assim como o teu laboratório, é uma exigência? Sim, é uma exigência. A legislação, ela exige que a gente tenha implantado um sistema de gestão da qualidade, né? E isso daí dá um monitoramento do processo inteiro, desde a entrada do paciente até Como foi para implantar? Você conseguiu trazer de fogo? Não,
a gente implantou, né, quando a gente resolveu implantar esse sistema, né, de qualidade, que é um diferencial muito grande, foi bem na época da pandemia. Então, a gente foi até muita correria, porque, né, a gente começou antes da pandemia e no meio da pandemia a gente precisava dar continuidade. Você estava implantando... Exatamente. E o controle de qualidade sendo implantado. Isso, A gente já fazia o controle de qualidade, obviamente, mas a gente melhorou isso daí com a implantação, né, do sistema de acreditação. Né? Então, assim, foi muito corrido, né? Exigiu muita dedicação, a gente precisou fazer cursos fora do estado, né? Foi bem trabalhoso, mas vale muito a pena. Vale a pena esse lado da acreditação, ele dá um selo de qualidade importante para os laboratórios hoje. Sim. A acreditação, vocês conseguiram A gente conseguiu do SNADIC, né? Que é do PNCQ. Da SBAC, né? Vinculada à SBAC. A SBAC hoje é a nossa referência aí. Olha aí, fica a dica para os nossos colegas do Conselho trazer uma regional da SBAC para o nosso estado. Exatamente. Porque com ela vem toda a questão de capacitação e aí essa qualidade em si. Esses desafios na tua visão, assim, hoje, você já passou por tudo isso de implantar e ter essa magnitude hoje que você já tem no seu laboratório. Levou para Feijó, olha aí, já temos regional aqui. É muito bom ver quando há esse crescimento. Empreender hoje para o farmacêutico, você ainda acha que é possível? Ou é momento? Porque o pessoal fala muito assim, eu tiro para aquele pessoal, tu chegou na hora certa, no momento certo, no dia certo. Se a gente perder esse time, daqui a pouco não é. Ainda tem espaço para... Então, eu acho que tem espaço, né? Sim. Porém, você precisa ter diferenciais, né? Hoje o mercado não é mais aquele de 14 anos atrás. Tudo, exatamente. Né? Tipo, Tarauacá permitia um laboratório desse tamanho na época. Isso, Hoje, talvez... não teria que ter uma outra estrutura de laboratório. Sim, teria que ter uma estrutura pelo menos ali compatível, né? Sim, de poder tamanho abrir, e proporção. Sim, e áreas específicas, isso, né, para competir. Exatamente. E farmacêutico ainda tem esse espaço? Porque muitos aí estão formando, estão querendo saber. Eu acredito que tem espaço, né? Para outros laboratórios. Isso, como eu te falei, desde que tenha, né, dedicação, desde que tenha compromisso, né, desde que tenha diferenciais importantes. Hoje, que a gente vê que em muitos locais são deixados de lado. O interior para você foi o melhor do que ter ficado na capital depois que formou? Foi sim. Foi porque era minha casa, né? Voltei para casa, né? Mas logo em seguida eu já até casei, né? Eu falo assim, voltei para minha casa, para minha cidade, né? Então ali eu fiquei 10 anos construindo ali, 10 anos, crescendo, né? Melhorando sempre o nosso espaço, né? Porque hoje o pessoal forma, ficou muito na capital. Né? A capital é bom, mas você acha que esse olhar de ir para o interior ainda você é melhor como empreendedor? Como empreendedor, sim, também. Tem outros municípios que não têm essas oportunidades que você... Tem sim, tem outros municípios que não têm que não tem laboratório, né? Que ainda tem essa dificuldade aí de cuidados, né, com a saúde. Do dia a dia, né? Realmente precisa. Porque ficam dependendo só da saúde pública. Exatamente. E assim, tem espaço para todo mundo, para quem quer empreender, para quem quer trabalhar, né? Um dos meus gargalos também é a dificuldade de conseguir profissionais para trabalhar no laboratório. Importante né? Ponto. Né? Isso daí é uma dificuldade que a gente tem muito grande, inclusive farmacêuticos que estão formando, né? Existem sempre oportunidades no interior, não se apeguem só à capital, né, que vocês vão conseguir também boas oportunidades. E o interior hoje não é mais aquele interior que a gente via antes, que não tinham condições né, de sair. Hoje já tem de tudo que você possa... Tem uma dificuldade, né? A gente sabe, né? Até de logística, porque nós temos também aqui na capital. Exatamente. Mas é bem mais tranquilo que há 14 anos, 15 anos atrás, quando a gente estava fazendo a transição ali de
exclusivo, transporte exclusivo aéreo, né, para rodoviário ali, terrestre. Ainda tem algumas coisas que você terceiriza para laboratórios fora? Sim, a gente tem todos. E a logística, dificuldade? A logística é o nosso grande... nosso estado, né? Essa é uma questão já política. Mas a gente já conseguiu, né, trabalhar, conseguiu uma forma de adequar para... pelo menos tentar... Como um bom criano, a gente dá um jeitinho. Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente consegue fazer, né, tentar, né, minimizar essa dificuldade. Os prazos aumentam? Aumentam sim. Até porque a gente, né, tudo que a gente encaminha para laboratório de apoio vem para Rio Branco, e de Rio Branco que vai segue, né, o seu destino final, né, que é Mas que bom que já tem, né? Já tem uma possibilidade, seja de dias a mais, mas consegue implantar. E a gente tenta agilizar o máximo possível, né? As amostras. Isso, o envio das amostras com maior rigor de controle, né? De temperatura, de controle de estabilidade, para garantir que a amostra que foi coletada lá no interior do Acre, olha só a dificuldade, chegue lá em São Paulo, chegue lá em Brasília, chegue lá em São José dos Pinhais, no Paraná, toda essa rede de apoio você tem. Exatamente, de forma estável para garantir um resultado fidedigno para o paciente. O que pretende hoje, assim, olhando com isso, tem essa expansão interna? Pretende outros exames ou o que você implantou hoje? Então, um ou outro exame a gente talvez consiga fazer, né? Implantar, Mas outros exames que exigem, né, tecnologias mais avançadas, a gente não tem demanda suficiente para isso, até porque no interior a gente ainda tem como eu te falei, né, a gente está ali estabilizado porque tem dificuldade de especialistas, né, médicos especialistas para estar solicitando determinados exames, né, a gente tem... a interpretação de cada exame. Exatamente, E aí a gente meio que fica limitado às pessoas que vêm e fazem acompanhamento aqui na capital, né, com especialistas que muitas vezes retornam e aí fazem exame conosco lá, que são ali fora daquele nicho de exames de rotina. É nesses que a gente imagina que é a grande dificuldade. Por isso que caminha, mas para implantar também ainda é uma demanda pequena para você investir. Exatamente. No laboratório. E assim, laboratório tem aquela situação, né? Tudo é muito caro. Né? Equipamento é muito caro, insumos é muito caro, né? Então assim, a gente tem que saber fazer todo um planejamento, né, para a gente saber se vai dar certo ou se não vai. Então a gente tem que fazer todo esse estudo. Um estudo para você poder trazer alguma tecnologia nova nesse. Exatamente. Mas a minha vontade era de poder ofertar tudo, entendeu? No laboratório. Imagina, cada vez que você faz um curso, eu quero implantar. Sempre que eu vou para um congresso, que eu vejo uma coisa nova, eu quero colocar. Eu quero. Já teve exames que eu coloquei, mas eu tive que retirar justamente por isso, por conta da falta de demanda, né? Eu falei, olha, é um serviço legal que eu tinha aqui dentro, mas eu vou ter que parar porque eu não tenho demanda para atender, entendeu? Isso daí. Então, não compensava. Hoje os profissionais, né, hoje não tem como a gente dizer que não tenham biomédicos, farmacêuticos na tua equipe. A dificuldade hoje, a gente sabe que de contratação de farmacêuticos, que parece que eles seguiram um nicho mais da área da farmácia comunitária. Isso. Isso ainda existe para vocês e mesmo no interior? Existe. A gente tem uma dificuldade muito grande de contratação de profissionais. Farmacêuticos em especial. Tu acha que isso veio até da docência? Eu acho que nós desviamos um pouquinho do caminho da análise clínicas. Eu acredito que sim, eu acho que a gente foi tomado meio que o espaço por outras áreas, né? Por outros cursos de graduação. Porque na nossa época, a gente ainda tinha a história da farmacinha e da bioquímica. Depois veio generalistas, ainda estava com análises clínicas isso, nós estamos meio afastados agora, é uma visão... Sim,
a gente está afastado. Acho que vários colegas eu falei com o Tiago também aqui, doutor Tiago, às vezes falo com a doutora Maria Augusta, que vai ser, espero que na nossa próxima entrevista, e ela fala todos, né, mencionam essa dificuldade de se ter o farmacêutico envolvido na análises clínicas. Isso, é difícil, é bem difícil mesmo a gente conseguir captar esses profissionais, né, farmacêuticos. Biomédicos. Aí a gente contrata biomédicos também. Porque eu vejo, assim, muito que os colegas criticam, assim, mas não é uma questão, você não quis, foi uma dificuldade posta hoje no mercado. É uma dificuldade posta, Que você não tem como, se os colegas não se envolverem na questão das análises clínicas, vai ficar mais complicado para a gente tomar esse espaço. Eu não sei como que está hoje a formação, né, a grade curricular, se eles estão incentivando mais para a farmácia, a parte mais de farmácia mesmo, né? Sim. Do que para análises clínicas, e estão deixando essa parte de análises clínicas mais para profissionais como biomédicos, né? Sim. Não sei como que está acontecendo, como que está essa dinâmica, né? Curricular. Mas pode ser que isso esteja distanciando, né, o farmacêutico da análises clínicas. Hoje a gente vê poucos profissionais farmacêuticos atuando na análises clínicas, né? Até ali... Até no LACEN, né? Quando a gente vai procurar. Exatamente, até no LACEN. Era um local que antes era... O setor que eu trabalho no LACEN hoje, ele é quase que exclusivo de farmacêuticos, né? Mas lá a gente está sendo substituído por biomédicos. Os biomédicos estão entrando. Realmente estão tomando um espaço significativo na análise clínicas. Isso. A gente que olha assim nas diretrizes curriculares, as nacionais, né? Que a gente fala muito hoje nessas diretrizes em que o MEC colocou. Eu não acredito que tenha mudado muito, mas parece que deram uma ênfase depois da farmácia clínica, que foi um divisor de águas, assim, na época, e o pessoal focou muito. Mas aí você me falou muito da bioquímica clínica, que poderia ser um diferencial hoje também para que os analistas clínicos focassem mais. Exatamente. Seria uma oportunidade, né? A mais. A gente já tem tantas áreas de atuação, né? Mais de 130 campos de área de atuação. Aí acho que às vezes a gente entra na crise de identidade, não acha? Eu acho que sim. A gente fica assim, para que lado a gente vai, não é? Eu acho que sim. Eu particularmente, eu gosto de todas. Eu gosto de todas. Dentro da análise clínicas, eu gosto de todas. A gente às vezes se apaixona tanto pela nossa área que a gente fala assim, não tem nenhuma que tenha um defeito, não é isso? Quando eu falo, gente, eu não vejo essa dificuldade. Eu penso desse jeito. Né, que às vezes enxergam, mas a gente tem que seguir. Vamos falar um pouquinho agora, ele já falou um pouco do que é trabalhar, né, o servidor público, essa experiência no LACEN. Você já está também um tempinho lá. Eu já estou com quase 5 anos no LACEN. E aí, assim, como você tem essa realidade do teu laboratório hoje e no LACEN, você consegue identificar essa diferença de acesso à população? Sim. Falta mais alguma coisa, assim, da gestão para implementar um serviço como o seu dentro de um laboratório? Então, o serviço público hoje ele está muito bem estruturado, né? Eu vejo que está muito bem estruturado. Tem equipamentos principalmente o LACEN, que é um laboratório de referência, né? Sim. A gente vê uma estruturação muito, muito boa, né? Profissionais bem... É um investimento bom que o Estado faz nessa área, sim. Faz isso daí. O próprio governo federal investe muito nos laboratórios centrais, assim, ao longo dos anos, né? Exatamente. E, assim, falta uma coisa ou outra, mas que já existe projetos ali que caminham, né, para suprir essa necessidade. Eu acho que falta o que falta praticamente em todos os setores, né, da gestão pública, né, que é RH, né, um pouco de infraestrutura aqui, outra ali, mas a gente... diferente no setor privado. Que não é diferente no setor privado, Bem, hoje você até já falou da questão de ser um servidor público, né? De fazer
esse link entre ser um empreendedor e estar no serviço público. E no serviço público, dentro do LACEN, sua área de atuação? Então, como eu te falei anteriormente, a gente montou um laboratório, né, de microbiologia em Tarauacá. E aí, mas eu tive que parar o funcionamento desse laboratório porque eu não tinha demanda suficiente, né? Que deveria ser o contrário, exatamente. Né? Porque a gente tem uma demanda aí de uso de antibióticos considerado no estado. Exatamente. Em Tarauacá não deve ser diferente. Não é diferente, né? E assim, a microbiologia e antibiótico terapia estão ali de mãos dadas, né? Sempre. Deveríamos estar caminhando ali bem. E aí eu terceirizei esse serviço, né? E aí sempre, como eu fiz a especialização em microbiologia, né? Eu sempre quis atuar nessa área. E aí foi quando eu vim para Rio Branco, e aí surgiu essa oportunidade no LACEN, e tinha essa vaga, a minha vaga, no laboratório de microbiologia, e aí eu tô atuando lá desde então. Sua, né? De trabalhar numa área exatamente. Que você gosta. E assim, um local que eu aprendo todos os dias tem uma coisa nova, tem colegas que são assim excelentes também, estão sempre ali ajudando. Referência para todos nós, né? Exatamente, e que ajudam muito, né? Compartilham conhecimento, isso é muito importante, e hoje eu tô realizado ali também. E a nossa demanda do Estado na micro? Nosso próximo é o Paulo, hein? A gente já tinha falado do Paulo para vir compartilhar, mas olha aí, a pessoa certa. Como é que nós estamos nesse cenário da micro, do uso da micro? Então, hoje a gente atende os principais hospitais do estado, né? A gente atende o ERB, a gente atende a maternidade, né? E aí a gente atende principalmente a UTI, né, a UTI desses hospitais, né, e aí a gente observa muita coisa, muita bactéria, muita resistência bacteriana, muita coisa que merece uma atenção especial. Né? Que é um caso de urgência de saúde pública. Isso, é um caso de urgência de saúde pública. A gente já observa bastante resistência, né, aqui no ambiente hospitalar dos hospitais. Nós estamos queimando algumas terapias iniciais, né? Exatamente. Começando com, como diz, um tiro de canhão para uma formiga. E estamos queimando terapias iniciais. Exatamente. E aí a micro deve ter isso claramente nos seus dados. A gente tem dados suficientes para mostrar, né, que tem que ser feito um trabalho mais efetivo nesses ambientes hospitalares aqui do Perfeito, principalmente as UTIs, né? Exatamente. E que é hoje, então o serviço da micro hoje é um trabalho que a gente tem como uma ferramenta aí de gestão. Sim. São dados muito importantes, né, Rossana? A gente gera dados aí que faz com que a CCIH conduza ali tudo, né, da melhor forma possível, né? Pelo menos era para isso acontecer. Sim, né? Esse trabalho em rede que a gente deve, né, dar continuidade, que é trabalhar com os demais, assim. E essa estrutura hoje da micro, ela acompanha essa demanda do Estado, porque, se eu não me engano, a micro, acho que ela só tem aqui e para Cruzeiro e os demais. Eu não sei como é que tá a rede em Cruzeiro do Sul, né? Mas deve atender com os laboratórios menores, né? Eu não sei se está terceirizado, a parte da microbiologia, não sei te repassar essa informação, mas aqui a gente consegue atender a demanda, né? A demanda da capital e alguns interiores a gente consegue também. Deve ser os mais próximos. Os mais próximos, sim. Para poder ter esse... Talvez essa dificuldade, talvez de acesso. Sim. Acha que isso impede mais a gente fazer esse trabalho na micro? Olha, eu acho que... Porque você fala, em Tarauacá, deixamos de ter um laboratório privado que pudesse fornecer. Eu acho que assim, talvez isso daí seja um dos fatores que dificultam, né? Mas eu acho que tem outras coisas aí que poderiam ser ajustadas para que isso daí fosse efetivamente. Porque assim, se tem um hospital... Uma área muito importante. Se tem um hospital, tem que ter ali um controle microbiológico, tem que ter um controle de antibiótico terapia, né? Tem que ter todo um controle da CCIH, né? Tem que ter
um casamento ali de informações, né, Isso de tudo dados. acha que a gente chegou no uso indiscriminado da forma com que estamos de uso de antibióticos. Quem trabalha no hospital hoje sabe que isso acontece, né? É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, de entender. É que se torna tão comum, assim, acho que para todos que estão nos escutando sabe disso, a gente tem esses dados na mão e não conseguimos, porque a nossa premissa de profissional é o uso racional do medicamento. E a micro, ela nos dá essa visão muito boa de ferramenta para se trabalhar. E você toda essa ferramenta e então falta um pouco de talvez de serviço em saúde pública para isso? Sim, eu acredito que isso, mais elaboração de projetos, né, mais implementação de medidas ali efetivas para estar ampliando esse serviço, né? Você falando muito que já está aqui, né? Olha aí, a gente vai falando um pouquinho a área dele, vocês já perceberam que ele gosta muito da micro, né? Como é que é essa tua rotina? Teve de ficar entre... né, Tarauacá, Feijó, Rio Branco, família, conta pra gente, como é que você tá conseguindo fazer tudo isso? É bem como corrido. É que é? Equipes boas, sim, né, a família ajudando. A família com bastante paciência, né, e ajudando sempre. Sim. Mas assim, é bem corrido, né, bem corrido, Tá conseguindo conciliar isso tô conseguindo conciliar, né? Antes de eu vir para Rio Branco, né? Eu já deixei uma equipe muito boa, estruturada em Tarauacá. Que bacana. Que assim, eu saio de lá tranquilo, né? Tranquilo. Tem uma ou outra situação que a gente precisa resolver ali juntos, né? Mas a equipe é sensacional, confio demais. E graças a Deus tem dado certo. Mas é bem corrido porque eu tenho que dar assistência aqui, tenho que, né, cumprir minha obrigação, né, com minha carga horária no estado, né? E é corrido, mas é gratificante, dá certo. Prazeroso, né? E eu tenho que estar correndo também em Tarauacá, e aí é bem difícil. Consegue estar indo, então? Sim, eu tento manter uma periodicidade aí de a cada 15 dias, né, no máximo um mês, indo lá. E Feijó foi um polo também ou um laboratório pequeno? Feijó é um posto de coleta. Coleta. A gente tem área técnica em Tarauacá e aí a gente tem um posto de coleta em Feijó. Já faz 4 anos que a gente tem esse posto lá. Que bacana. 4 não, já faz mais, faz uns 5 anos. E aí a gente, inclusive agora a gente está num novo espaço lá, bem mais confortável, bem mais amplo, né? E aí toda a demanda que é coletada em Feijó é levada para Tarauacá, onde é ali processada, analisada, e aí... E aqui você também já está com... Sim, aqui a gente já tem um laboratório há 3 anos, né? E aí a gente... fica nessa correria. Tá treinando a equipe do mesmo jeito. A equipe também, eu já tenho uma equipe aqui sensacional também, uma equipe que me ajuda muito, né? Eu fico na parte da gestão e auxiliando no que for preciso tecnicamente. Muito bom. Olha, a equipe de Tarauacá tá de parabéns, né, gente? Porque vocês viram que ele ficou meia hora aí elogiando vocês. É bom quando a gente tem uma boa equipe, ótimo, né, pra isso. Ótimo. E aí, sobra pro David qual tempo pra família? Então, sobra todo dia, né? Todo dia a gente tem que dar um jeito para a família, né? Não tem como a gente correr dessa obrigação e dessa responsabilidade, né? Mas com jeitinho a gente ajusta aqui, ajusta ali, tem sempre um tempo para todo mundo. Puxa de um lado, puxa, tem um pouquinho do Dr. David para todo mundo. O Dr. David, então, como empreendedor e como na gestão pública, é um pouquinho de cada, ou você tem assim, daqui a um tempo eu quero aposentar nisso e seguir mais nisso? Pretensões futuras, vamos falar um pouquinho do futuro. Eu acho que, Rossana, eu gosto dos dois, entendeu? Eu acho muito legal, né? Eu sou realizado profissionalmente, então eu acho que onde me colocar na análises clínicas eu vou me adaptar e vou ser feliz, então... não sei não, você falou de um jeito na micro, que eu falei assim, ele Não, mas a micro, sem sombra de dúvida, é a minha paixão. Tá vendo? É a minha paixão. É o lado do farmacêutico, porque a gente encaixa ali o medicamento, análises clínicas, na micro a gente consegue um pouquinho exatamente. Isso, né? Mas é isso, eu acho que
eu pretendo caminhar ali com os dois lado a lado, né? Até onde então eu conseguir. O David do futuro continuará sendo isso. O empreendedor e o servidor público. Efetivo. Até onde eu conseguir conciliar isso daí, sim. Que eu pretendo que seja até eu ficar velhinho aí, aposentado. Eu acho que a gente nem se vê em outra profissão. Não, de jeito nenhum. De outra, assim, pensa assim, sei lá, mais tarde fazer uma medicina, não. Já pensei nisso daí, mas como eu te falei, eu sou realizado profissionalmente. Eu me vejo não ali direto com o paciente, mas no bastidor ajudando o médico, entendeu? Eu acho que as informações que a gente passa, né, a forma como a gente promove saúde, elas são muito relevantes e importantes. Então eu acho que eu sou realizado. Realizado, isso daí é fato. Do interior com a capital. Você essa de diálogo com os profissionais de saúde consegue fazer o mesmo? Exatamente. Qual a diferença nisso? Isso daí tem uma diferença grande. A gente tem uma diferença grande porque aqui a gente tem um nicho maior de profissionais. Bem maior, né? Eu não caí de paraquedas, né? Mas eu tô no meio de vários, né? Vários laboratórios, vários profissionais muito bons. Sim. Todo mundo tem seu espaço, né? Mas assim, você vai construindo essa credibilidade, adquirindo essa confiança ao longo do tempo. Tem espaço para todos. Tem espaço para todo mundo, né? Desde que você trabalhe com responsabilidade, com compromisso, acredito que dá tudo certo. Encaixa, né? uma hora vai... Mas a minha principal dificuldade, hoje eu posso te falar que é isso, né? A gente construir essa aliança, vamos dizer assim, principalmente com... Que foi o início em Tarauacá também, foi o início, como eu te falei, a gente tentou... Aí você está vivenciando isso Exatamente, estou vivenciando isso novamente, né? Mas aí tem uma diferença, em Tarauacá é pequeno, você conseguia... a gente tinha... Você conhece todo mundo, e aqui? Aqui a gente tem que fazer diferente. Tem que bater lá e dizer prazer. Exatamente. Sou doutor David e vim para... A gente tem que ir para ficar. Conversar, mostrar, né, que a gente começou aqui, né, começou agora, mas a gente já está há algum tempo no mercado, já tem uma experiência, né? E a gente está para prestar um serviço de relevância, né? Como a gente faz lá, né? Eu lembro que até é muito interessante, é uma situação que eu vivia muito lá quando eu comecei o laboratório em Tarauacá. Muita gente vinha passar por médicos especialistas aqui na capital, em Rio Branco, e quando retornavam para lá fazia o exame, só que quando chegavam, né, com o resultado do exame, aqui o médico não aceitava, porque era um exame do interior. E aí eu ficava... A gente ainda tem existe esse preconceito ainda? Hoje, graças a Deus, eu consegui quebrar esse tabu, né? Graças a Deus. Olha só. Mas a gente via muito isso lá, logo quando a gente começou, né, em Tarauacá. E aí eu falei, mas por quê? Eu vejo assim, eu trabalho tão direitinho, a gente faz tudo tão direitinho. Qual a diferença do meu laboratório? Pois é. E aí eu falava, não, mas uma hora isso vai dar certo. E aí a gente foi trabalhando, fazendo aquele trabalho de formiguinha, né, também. E aí, graças a Deus, hoje a gente não escuta mais isso. O que faz lá é aceito aqui direitinho, entendeu? Sem nenhum problema. A universalidade dos procedimentos hoje está muito ampliado, né? Então, assim, o procedimento utilizado aqui no laboratório, hoje você que tem laboratório aqui, é mesmo utilizado no interior. Assim. O que vai diferenciar é um equipamento ou outro, entendeu? As mudanças de tecnologias, mas o propósito é único. Isso, o propósito é o mesmo, né? Você produzir ali, processar resultados que realmente são confiáveis, né? Que o médico, que passa em credibilidade para o médico tomar uma decisão importante, né? Que a gente está falando da saúde. Sim, que é um tratamento. Exatamente. Que depende disso. Pois é. E isso daí é uma coisa... Isso daí era uma coisa que eu falei, não, mas uma hora eu vou conseguir vencer isso daí. E hoje, muitos dos médicos que a gente se deparou com essa situação, hoje são até colegas, entendeu? Eu acho isso muito legal. Vira porque a gente já chegou a conversar, né?
É muito bom, muito legal. Isso é gratificante. Isso é gratificante, porque assim, você focou em resolver esse problema. Né? Eu acredito que tem outros municípios que estão tendo a mesma dificuldade, né? Que tem essa dificuldade. Pretende expandir para outros municípios? Então, isso daí é uma situação que eu sempre tenho medo, né? Eu vou te falar que eu tenho um medo, porque eu não consigo estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Embora a gente tenha uma equipe, consiga montar uma equipe, né, que consiga dar andamento. Você treina bem a equipe, né? Mas você aí... tem os procedimentos muito bem delineados dentro do laboratório. A gente tem tudo isso estruturado, mas eu tenho que dar uma assistência, eu não posso só montar uma equipe lá e deixar, né? Eu tenho que dar uma assistência, eu tenho que conseguir acompanhar, né, e auxiliar. Então, a gente tem algumas dificuldades aqui no estado, né, que não favorecem, né? Mas a intenção de expandir eu sempre tenho. Como vários, né? Logística, pessoas, RH, isso tudo interfere. Exatamente. São os principais gargalos. Dificuldades de um empreendedor essa, né? De trazer tudo isso. Mas assim, se já está bem estruturado essas, a gente já tem aí um ponto bom. Os proprietários hoje, a maioria dos laboratórios hoje que nós temos no estado são de propriedade de farmacêuticos bioquímicos, né? De farmacêuticos generalistas e que estão aí, né? Expandindo os seus negócios. E isso para a gente é muito importante, porque isso dá uma credibilidade àqueles que também queiram montar ou que queiram iniciar o trabalho, como você iniciou no setor privado também. Isso. Oportunidades. Acha que no nosso estado a gente ainda tem essas oportunidades? Eu acho que tem muita oportunidade, a gente está crescendo, né? O estado está crescendo, as pessoas, né? Eu escuto dessa turma nova falando, mercado saturado, não. Não, a gente tem que pegar esse gancho aí de crescimento do estado, crescimento tanto populacional como de infraestrutura, entendeu? E até, vou te falar, crescimento de mudança de ideias, entendeu? Sim. Né? O que a gente via muito anteriormente pensamentos que a gente tinha esses dias hoje são expande, né? Até um pouco mais atrás, as pessoas davam muito prioridade em tratar e não em prevenir, né? E hoje a gente está vendo essa mudança aí, todo mundo está correndo atrás de ter uma melhor qualidade de vida, né? De cuidar mais da sua saúde. A gente não tinha essa história de corrida antes. Exatamente. Né? Nosso tempo não tinha, agora a gente já está correndo, né? E assim, hoje as pessoas estão cuidando mais da saúde, né? Então, está mudando um pouco a mentalidade. Então, eu acredito que a gente tem que pegar esse gancho aí do crescimento, dessa mudança, né, de pensamento, né? Eu estava lendo umas reportagens, até antes eu estudando um pouquinho da análise clínicas, eles falando que a população até começou a diminuir o índice de alcoolismo, porque hoje tem a história da moçada, principalmente os mais novos, querem aquela vida com qualidade. Isso, né? Hormônios, aí já é outra pegada. Já é outra pegada. Porque hormônio a gente não falava tanto nas análises clínicas antes. Hoje é um dos principais segmentos ali que são acompanhados, né? De rotina. Hormonal, que antes você não via no dia a dia. Essa mudança nas análises clínicas, acha que o farmacêutico consegue acompanhar? Consegue. O farmacêutico está preparado para tudo. Adoro quando balanceia. O farmacêutico está preparado para tudo, entendeu? Olha, a gente já quase nasce preparado para essas coisas. Só é questão mesmo de dedicação, né? E aprender. Estudar, ver como é que tá ali. Tua rotina é estudar todo dia? Não, eu não tenho rotina de estudar todo dia, mas assim, eu busco sempre informações novas, principalmente informações novas, né, de fontes confiáveis, obviamente. SBAC, né? te dá já isso? Você é da SBAC também? Não? Eu não sou da SBAC, eu não sou sócio da SBAC, mas eu participo de todos os cursos que eles promovem, né? Ele é excelente. Faço o possível para participar de congressos anualmente, né? Então... que as atualizações da SBAC é tudo que Exatamente. Que a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que quem quer ir de olho na SBAC, a gente sempre fala da SBRAF, porque eu já fui, mas a SBAC acompanha quem tem esse... a gente tem as duas principais, que é a SBAC, né, e a SBPC. Né, SBPC também. São as duas referências, né, no
no Brasil. Sim, né, e acaba que eles também falam muito dos selos de acreditação também, indicam, né? Isso, eles então, dão todo esse suporte aí de consultoria, né, então é bem interessante. Isso é excelente. Agora vamos lá. É assim, eu já queria tirar um monte de dúvidas assim, mas eu sei que a gente tem um tempinho aqui reduzido para falar. Mas falar para os nossos profissionais, você é nosso profissional de referência, né? Que é um modelo de empreendedor que muitos colegas têm. E eu queria que você falasse para essa turminha que está chegando, falasse um pouquinho desse incentivo a todos aqueles que querem ainda ter esse olhar para análises clínicas, né? Para micro, porque a gente viu que você coloca muito amor em tudo aquilo que você faz, que é ser esse empreendedor, mas não deixar de ser o analista clínico do dia a dia. E isso é muito bom, porque às vezes o colega deixa de ser um pouquinho do farmacêutico e vai ser apenas um empreendedor. Um gestor, né? O gestor do seu, né? E assim, conciliar isso, para você é uma paixão. Eu acho isso muito interessante. Eu tento nunca me distanciar. Eu sempre faço o possível para estar ali na bancada, né? Eu trabalho na bancada, né? Todos os dias no LACEN, mas no laboratório nem sempre eu estou ali na bancada, né? Mas eu faço o possível para estar lá dentro também. Porque a administração também te toma todo esse tempo, né? Toma boa parte do tempo. Mas aí a gente tenta conciliar para estar ali presente também, que eu acho muito importante dar uma olhadinha, né, em todos o que está sendo processado, o que está sendo liberado, né, a gente faz todo se está dentro do fluxo correto. Exatamente, a gente faz todo tento fazer esse controle, né, para não perder o controle, vamos dizer assim. É importante, mesmo você tendo todo esse controle de qualidade. Isso. Agora vamos falar para os nossos colegas que querem escutar um pouquinho do Dave empreendedor e do Dave farmacêutico. O que você tem a dizer para essa turminha que está vindo? Acho que a câmera dele é essa, para falar para essa turminha que te vê como essa referência e quer ter essa inspiração futura. Olha, como qualquer outra profissão, né, vão existir dificuldades, mas não desistam do propósito, né? O propósito de quê? De produzir resultados confiáveis, de garantir que você está ajudando, né, um paciente. Muitas vezes você está salvando uma vida, você está contribuindo para um tratamento, né, você está direcionando um médico, então isso é muito importante. Então, empreender tem suas dificuldades, né, mas quando você tem propósito, quando você tem os seus objetivos, né, seu compromisso, isso daí acaba ficando em segundo plano, essas dificuldades. Elas servem só para impulsionar, para melhorar. É isso aí. Teve, assim, muito bom falar dessa tua trajetória, que é tão importante, que é uma análises clínicas feita com carinho, né? Já pensando no teu propósito. E tão novo, viu, gente? Acompanha aí, eu nem vou falar o tempo. Acompanha tão novo, mas que sempre teve essa dedicação de dizer assim, vou montar e esse crescimento. Sonho. E realizar sonhos é isso, né? Então a gente só tem, nós Podfarmas, gostaríamos aqui de ficar mais tempo conversando com o Dr. Dave e saber um pouquinho mais. Quem sabe da próxima ele vem falar só da rotina, né? Olha, já fica a dica para a gente falar de rotinas laboratoriais, que eu acho que é importantíssimo. Tem muita coisa para ser falada. Muita coisa boa. E quem sabe na próxima ele vai vir entrevistando também outros colegas, viu? Já fica aí o convite para o Dr. Dave. Dave, muito obrigada por aceitar esse convite, por compartilhar com a gente essa tua trajetória, né? Por dividir esse tempinho com a gente, seja família, seja empreendedor, seja LACEN. Leve nosso grande abraço para a família e para a família LACEN também, que eu sei que é uma turminha de farmacêuticos lá. Que convide eles aí para estarem participando. Quem sabe a gente consegue trazer o Dr. Paulo também para cá. Então, Dr. Dave, eu quero que você tenha muito sucesso, que a gente tenha outros Podfarmas, mas falando que você está empreendendo em outros municípios, porque o nosso Acre merece tudo isso. Deus quiser. E que tenhamos, assim, mais farmacêuticos com essa valorização.
Muito obrigado por aceitar esses momentos com a gente. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar conversando com você, né? Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória com vocês, né? Com você e com os colegas farmacêuticos. E olha, do Brasil inteiro, a gente tem muita coisinha lá do pessoal ali, ó, a nível nacional e internacional. Recebemos algumas mensagens do pessoal da Colômbia, Peru e os demais que escutam a gente e que aí estão de olho no nosso Podfarmas. Então, assim, fica o nosso agradecimento a toda essa trajetória e fique com a gente. O nosso Podfarmas tem mais podcast do profissional da saúde, do profissional farmacêutico. Muito obrigado por mais esse episódio. Fique com a gente.